Jovens lutando em uma arena pela sobrevivência e um sistema que utiliza o sofrimento deles para entreter toda uma nação, ao mesmo tempo que deixa uma mensagem bem clara. Vocês são nossos, não ousem se rebelar. Quer entender um pouco mais? Então vem com a gente. And may the odds be ever in your favor. Então pessoal, aqui é o Badoncini e eu sou o Felipe e aqui está o Lucas. Fala, meu povo. Hoje tem um filme muito top, Jogos Vorazes. Lançado em 2012, dirigido por Gary Ross, nos conta ali a história de um futuro distópico, onde a personagem Katniss Everdeen se oferece para participar dos Jogos Vorazes no lugar de sua irmã, onde ela terá que batalhar contra outros 23 participantes pela sua sobrevivência em um jogo brutal que é usado para entretenimento de toda a nação. Então pessoal, em Jogos Vorazes, quando ele é introduzido nesse filme, é como se fosse um sacrifício honroso. Assim, não pessoal, os verdadeiros honrados lutaram esses jogos e isso é uma prova da ligação entre a revolta que aconteceu há mais de anos. Então, tudo aqui em Jogos Vorazes é como se fosse uma lei que eles perderam os 12 distritos. É como se fosse país que perdeu a guerra. Sim, porque você tem ali a capital, onde eles oprimem esses 12 distritos, onde cada um fornece o que a capital precisa, né? Você tem ali o distrito 12, que é onde a Katniss está, onde eles oferecem principalmente o carvão. Aí cada distrito vai ter a sua função, onde eles vivem muito miseráveis, enquanto a capital prospera, reina ali, toda grandiosa, com tudo isso que ela consegue adquirir desses distritos subjugados. E com isso, o Brent Snow, que é o vilão dessa obra, ele fala sobre Jogos Vorazes. Ele falou assim, não, Jogos Vorazes não é uma esperança, mas sim uma coisa para controlar a rebelião dos distritos. Então ele usa os Jogos Vorazes como uma falsa esperança. Olha pessoal, os que ganharem as provas vai ficar aqui na capital de boa, tranquilo, não vai mais precisar lutar, vai ter casa e alimento e um salário. Então ele usa isso para controlar os países, que seriam os distritos. Uma coisa que eu acho muito interessante é o contraste da percepção dos Jogos Vorazes do pessoal da capital, onde é o maior evento de entretenimento para eles, onde eles vão poder se deleitar com toda aquela brutalidade que acontecerá dentro da arena, ao mesmo tempo que os distritos, eles ficam com muito medo de terem seus filhos escolhidos ou serem os próprios a serem escolhidos. Porque ao mesmo tempo onde você tem ali o pessoal da capital falando, nossa, ó, os Jogos Vorazes estão chegando, tomara que esse ano seja muito divertido de assistir, você tem o pessoal que está sendo subjugado com medo de perder seus filhos ou deles próprios terem que ir para jogos que para eles é um verdadeiro terror, que é o puro entretenimento para esse pessoal da capital. Então eu acho muito legal essa forma que eles colocam no filme. Então o distrito tinha que oferecer 2 crianças, uma mulher e um homem, para Jogos Vorazes. E a F é como se fosse a cuidadora desses jogadores. E quando ela vai lá, ela meio que tem aquele ar mais pomposo, assim, você percebe que ela não é de lá, obviamente, é da capital. Então a visão dela de mundo é diferente da visão dos personagens, do Pita e da Katniss. Então, assim, quando ela chega, você percebe que começa a mudar a mente dela, assim, ela começa a ficar um pouco mais... Você começa a entender melhores os jogadores. Even though you're here and even though it's just for a little while, you get to enjoy all of this. I'm going to find Haymitch. Questão ali dos personagens, a Katniss, ela é bastante durona, ela é um pouquinho agressiva, que o treinador deles, que seria o Mitch, que até ganhará um novo livro no ano de 2025 e um filme em 2026, ele já participou dos jogos e apesar dele ter aquele jeito também um pouco durão, ele entende como é que funciona, né? Que você tem que agradar os patrocinadores e você tem que fazer todo um jogo de cintura para se dar bem. Ele fica constantemente repreendendo ela. Mas sobre os personagens em si, não sei por que exatamente, mas eu não consegui gostar muito do Pita. Eu não sei se é por conta do ator em si, que seria o Josh, mas eu sei lá, eu acho que ele tem aquela cara muito apática, muito tempo do filme, sabe? Pode ter sido uma questão de
gosto pessoal, mas até o final, onde você vai ter aquela coisa que vamos entrar depois na parte com spoiler, eu não consegui sentir tanta empatia por ele. A Katniss, ela é uma personagem interessante, apesar de estar muito longe de ser uma das minhas personagens favoritas, porque ela também, apesar de ser mais durona, ela tem aquela questão um pouco mais apática. Eu não sei se foi a questão da atuação da Jennifer Lawrence ou se é da personagem em si, mas não são em todos os momentos. Tem alguns momentos onde eles estão muito bem. E na questão do Pita, o pessoal, assim, a jogada que ele faz é muito inteligente. Então, assim, ele usa a parte sentimental e a parte ética como um jogo. Então, assim, tem muita cena que ele começa a usar o sistema contra o sistema. Então, em certas entrevistas, ele começa a dar a resposta, fica assim, nossa, cara, isso foi pesado. Então, assim, ele já começa a articular o jogo ao favor dele, deixar o pessoal ter mais empatia com ele. Sim, ele tem um jogo de cintura necessário. Enquanto a Katniss seria ali meio que a força bruta, o trabalho mais braçal, o Pita, ele é justamente para conseguir os patrocinadores, para conseguir ganhar o coração dos espectadores. Enquanto eu estava assistindo esse filme, uma coisa que eu achei bem curiosa é que eu já tinha assistido ele alguns anos atrás, e reassistindo, algo que me chamou muita atenção foi a cinematografia dele. Ela parece bem amadora em alguns momentos. Você tem ali a questão da iluminação, os movimentos das câmeras. Eu fui atrás para pesquisar, isso foi proposital do diretor de fotografia, onde ele queria passar um ar mais realista, mais opressivo, que eu acho que ele consegue muito bem passar isso, mas eu só achei curioso como às vezes a gente tem uma memória que pode ser bem deturpada. E o que eu me lembrava desse filme era uma fotografia tipo A Canção da Serpente e o Pássaro, desses filmes onde ela é mais trabalhada. Eu até fiquei bem surpreso quando eu assisti esse filme e percebi que não era dessa forma. Então, pessoal, se você não viu esse filme ainda, pessoal, tá valendo super a pena esse filme. Uma saga muito bacana, vai ter spoilers e avisado. E uma coisa bem interessante foi o Pita, ele sendo entrevistado pelo investigador. Você percebe que ele tem um jogo de cintura muito desenvolvida. Que na parte ele fala assim, ó, pro Pita: e Pita, você gosta de alguém? Gosto. Ah, Pita, quando você ganhar, você pode se declarar a ela. Você, isso não vai acontecer. Mas por quê? Ela tá aqui. Então, ele já está se referindo a Katniss. Você, nossa. Aí ele falou assim, bem triste. Sim, porque o Mitch, o orientador dele, já tinha falado: você tem que ganhar o coração do público. Tinha falado principalmente pra Katniss, né, que ela não era tão ligada nessa questão, porque o apoio dos patrocinadores, enquanto você está lá dentro dos jogos, você pode conseguir coisas boas para você, como alimentos, como remédios, mas isso você tem que conquistar eles, né? O Mitch, ele faz o trabalho dele lá para tentar convencer eles, mas o principal parte dos jogadores em si. E o Pita entendeu muito bem. Nessa jogada ali, a Katniss fica até chocada, a hora que ele sai ali atrás dos bastidores, ela dá uma prensada nele ali, né? Porque até alguns tempos atrás ele não estava querendo conversar com ela, não queria treinar junto com ela, porque lá dentro eles seriam rivais, e de repente ele soltar uma bomba dessa, mas aí ao longo da trama ela vai entendendo que aquilo é melhor para os dois. Fica até a dúvida no espectador sobre a questão dos sentimentos dele, se é real ou não, se até o final passou a ser correspondido ou não, que será respondido nos próximos filmes. Outra coisa que eu acho muito interessante nesse filme é como ele vai criando uma tensão antes mesmo dos jogos começarem. Você tem ali a Katniss e o Pita treinando, você tem eles se apresentando para eles serem qualificados, né, na questão dos jogos. Você fica pensando, caramba, como é que será que vai ser lá dentro? Você tem ali os carreiristas que já treinavam para estar dentro dos Jogos Vorazes, onde eles são todos muito habilidosos em tudo que fazem. E quando nós estamos de fato no jogo, a tensão ela consegue crescer ainda mais, porque em vários momentos você fica, não faz isso não, porque é perigoso. Às vezes até os personagens que não são principais, como a Rui, você fica torcendo por elas, porque você
Tem aquele negócio do pessoal ser mais babaca e querer torcer pelo mais fraco. Outra coisa que é muito interessante, que já é ali meio que uma crítica social que o filme faz, é que assim, os distritos 1, 2 e 3 são os mais bem de vida. Eles têm muitos recursos, eles produzem produtos de luxo para a capital e progressivamente você tem do 1 ao 12 vai ficando mais pobre e consequentemente o 12 é o mais miserável. Então é interessante que o porquê sempre que o 1, 2 e 3 tem os carreiristas? Porque eles são os que estão mais bem de vida. Eles têm essa oportunidade de treinar porque eles não estão ali se matando para trabalhar, se matando para conseguir alimento. Então essa é uma das críticas que essa saga dos Jogos Vorazes, ela é cheia desses elementos mais sociais, fazer vocês questionar esse tipo de comportamento da nossa sociedade, que fica muito explícito no comportamento ali dos carreiristas, dos distritos 1, 2 e 3. A parte que eles conversam sobre isso, falam assim, não sei se é a F ou o mídia fala assim, quase sempre ganha. Dá a entender que eles já são meio que os famosinhos do que ganha mais a competição. Sim, justamente por conta dessas diferenças sociais que temos ali entre os distritos em Ipanema. Bom, é por conta dessa narrativa que o Pita foi criando deles serem um casal, e dentro do jogo eles também, depois de um tempo, focaram nisso, é anunciado ali no domo que dessa vez poderá haver 2 vencedores desde que sejam do mesmo distrito. O que reacende ali a possibilidade dos dois ficarem juntos, porque eles com certeza viram que isso estava dando audiência lá fora, então eles pegaram para deixar as coisas mais interessantes. Falaram, não, agora os dois amantes impossíveis vão poder ficar juntos até o final. Mas quando está ali na reta final, onde eles são os últimos a sobreviver, eles tentam dar ali uma rasteira neles, né? Falando, não, essa última regra que foi posta é inválida, então a partir de agora vamos continuar com o normal, de onde só pode haver um vencedor, onde ficam os dois ali se encarando, né? O Peter falando, não, você tem que ganhar, aí ela falando que não. Então ela falou assim, não, eu tenho um plano. Ela pega uma frutinha, essa frutinha, pessoal, é venenosa. Ela pega assim, dá pro Peter e fala, não, essa daqui é venenosa. Eu falei, Peter, confia em mim. Ela vai assim, e quando ela vai comer, ela fala assim, para, temos os vencedores! Quando faz isso, eles começam a parar o jogo e eles ganham. Então os dois são anunciados como vencedores, são tirados da arena, e é interessante porque durante o filme você tinha uma conversa ali do presidente Snow com o organizador dos jogos, onde depois de um ato ali da Katniss, quando a Rui morre, ela faz um símbolo ali, que eu acredito que seja um símbolo de resistência. Nós temos ali uma conversa do presidente Snow com o organizador dos jogos, falando, ó, você tem que controlar ela para lembrar do porquê que os jogos existem, né? Que é para manter eles sob controle e sempre lembrarem daquela rebelião fracassada. Então, no final, o organizador, ele é chamado ali para a sala do presidente Snow, ele vê que não tem ninguém, a sala é trancada e tem uma taça com as mesmas frutinhas venenosas que eles comeram lá dentro. Por quê? Dando a entender que, por conta do erro dele de ter deixado os dois sobreviver, isso poderia acender um sentimento de revolta, de rebelião, porque como que saíram? Saíram como se a capital tivesse sido desafiada, tivesse sido feita de bomba. E os dois conseguiram manipular eles para que ambos pudessem sobreviver. Então, o que dá a entender ali é que se o organizador dos jogos não comeu aquelas frutinhas, o presidente Snow mandou matar ele. Porque, com certeza, se fosse o presidente Snow por trás disso, teria deixado os dois comerem a frutinha, né? Porque, além do entretenimento que isso passava para a capital, o principal era essa questão de opressão, onde eles não podiam ser desafiados. O presidente Snow tem uma preocupação gigantesca de controlar a população. Então, ele sempre tá com a mão na massa, tentando manipular a população para dar uma falsa esperança para eles e para eles não saírem do rumo. Se ele sair, vai ter uma rebelião e ele vai ser obrigado a destruir o distrito. Mas então, pessoal, quais são as nossas notas finais pelo filme Jogos Vorazes? Eu gosto bastante desse filme, principalmente quando você para pensar na mensagem por trás dele. Ele é um daqueles filmes de crítica social que ele não só funciona na segunda camada, funciona muito bem na segunda camada,
como ele também funciona na primeira, onde você tem ali aquelas cenas de ação, é muito intrigante de você assistir. Teve algumas coisas ali com os personagens que eu não gostei muito, teve a questão ali da fotografia, que não me agradou muito, apesar dela ser proposital, mas aí é uma coisa de gosto pessoal. Então, pelo filme Jogos Vorazes, eu vou dar uma nota 8.5. Esse filme, assim, o pessoal, o primeiro filme, tem um carinho muito especial. E por esse carinho, assim, vou dar uma nota 9. Mas e você, já assistiu os Jogos Vorazes? Já leu os livros? Tem muita diferença entre os dois? Comente aqui embaixo nos comentários. Não se esqueça, reforçando aqui novamente, como já falei em outros vídeos, deixa like, compartilha o vídeo, compartilha com os amigos, com o papagaio, com o passarinho, com todo mundo, pessoal. Aqui é o Baldoncini, eu sou o Felipe, e aqui é o Lucas, e tchau.